Estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Walter Alencar, que é pré-candidato ao governo do estado do Piauí pelo PSC. O Dr. Walter Alencar já colocou o nome à disposição do partido, já está colocado como um possível nome a essa disputa das eleições aqui no estado. Boa tarde, Dr. Walter, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde a todos, boa tarde a essa prestigiosa audiência da TV Cidade Verde. Bom, queria primeiro perguntar para o senhor, por que o senhor acredita que o seu nome seria um bom nome para entrar numa disputa eleitoral? Em primeiro lugar, porque o Piauí precisa mudar a sua trajetória, a sua caminhada. A sua caminhada, quando digo isso, no quesito político, no quesito que o Piauí precisa se transformar. E acreditar no novo com responsabilidade é um passo que precisamos dar, buscando exatamente a mudança que o Piauí precisa em todos os seus aspectos para se tornar um estado competitivo e bom de se viver. Como é que a gente tem a experiência do novo como Collor, que terminou se transformando numa frustração? O que é que o senhor apresenta dentro dessa ideia do novo como realmente diferente? Primeiramente, eu quero dizer que o meu compromisso com o estado do Piauí é de, no quesito empresarial, ter me dedicado a um estado e construído uma história que não vem apenas do meu nome, mas da própria construção de uma história voltada à área empresarial, que é a área da comunicação. Comunicação tão importante para mostrar ao Piauí os caminhos da mudança. Como servidor público, como representante de uma corte federal, me dediquei por muitos anos a fazer um bom trabalho enquanto julgador, enquanto desembargador ou juiz julgador do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Lá pude ver a política pelo outro lado, pelo lado do equilíbrio, da transparência e da necessidade do compromisso com a população, que tem um julgador de julgar com equilíbrio, com equidade, com transparência. E nesse tribunal pude ocupar e vivenciar grandes experiências, podendo ocupar nele todos os cargos que ali existem, de ouvidor geral da Justiça Federal do nosso estado, até a presidência, como presidente substituto, acompanhando julgamentos, lavrando acordo e percebendo as dificuldades e os caminhos que nós precisamos ter de compromisso com a mudança no estado do Piauí. Unindo essas duas situações, percebemos as dificuldades que você, telespectador, enfrenta hoje ao sair da sua casa, que você, dona de casa, enfrenta hoje quando o seu gás de cozinha ou quando vai abastecer a sua gasolina, encontra uma tarifa que tem, no atual momento, 29% de majoração de imposto estadual. Ao mesmo tempo, uma indústria, um comércio e a área de serviço, onde perdemos as indústrias para os estados vizinhos. Vemos o exercício da atividade de imposto sendo praticada em estados vizinhos com uma desoneração. Isso acontece não no estado vizinho, acontece no mundo. Nós estamos vendo o planeta viabilizando momentos e planejamentos voltados para um equilíbrio social, buscando a mudança e a melhoria da população. É isso que eu quero levar como uma palavra do PSC, como uma palavra do meu partido que me colocou a disponibilidade de enfrentar essa candidatura de pré-candidato ao governo do estado. Doutor Walter, quando o senhor fala assim, eu vivo a realidade como empresário, vivi como servidor público, agora o senhor está diante de uma outra, que é a de ser um nome numa disputa. À medida que o senhor coloca o seu nome para uma disputa eleitoral, o diálogo começa a ser diferente com outras lideranças políticas. Como é que tem sido essa conversa, esse diálogo? O senhor teve reunião com o doutor João Henrique, com Luciano Nunes Filho. Como é que foi essa conversa com outros nomes da oposição? Primeiramente, a conversa extremamente saudável, responsável, onde nós precisamos entender que o Piauí não pode ser um Piauí da reprise, onde não se veja um nome nas oposições capaz de enfrentar esse modelo de mudança responsável que temos. Então, há um diálogo na construção de uma oposição, como eu disse e repito, equilibrada, buscando trazer um modelo econômico, um modelo social que traga não as velhas práticas de que se emprega durante o processo eleitoral um velho discurso, um discurso em que
toda a população hoje se percebe que aquilo é algo repetido. E o Piauí precisa. E tem homens com capacidade do diálogo, de fazer uma política responsável, do bom debate e do respeito. E isso é o que nós queremos apresentar à população do nosso Estado. Dr. Walter Alencar, o senhor disse que já conversou com Luciano Nunes e com João Henrique, ambos candidatos ou pré-candidatos. A ideia desse diálogo é no sentido de unir a oposição em torno de um candidato ou a estratégia é mais de um candidato? Eu entendo que a oposição deverá apresentar mais de um nome. O debate eleitoral tem que ser enfrentado assim. Isso é importante para as pessoas nos ouvirem e terem a sua percepção do que é o melhor para o Estado. Agora, se entender que, primeiramente, precisa-se ter a disponibilidade de se enfrentar esse debate político, dando o seu nome. Os partidos políticos precisam apresentar com definição. Hoje, o PSC é o único partido que já tem isso definido. Precisamos ter o encaminhamento das prévias do MDB, a definição do PSDB, que apresentou nomes que ainda estão por serem definidos. Precisamos ver os outros partidos, respeitando todos aqueles, inclusive alguns que estão no governo, estão na oposição, que a própria população já definiu e que percebe-se que estão dos dois lados e se repetem naquilo que é quase uma cultura do Piauí. Todos querem fazer parte do governo e isso não se constrói. As pessoas hoje, disseminadas pela boa mídia, inclusive a social, e eu tenho visto isso, caminhando, fazendo a minha peregrinação de Marcolândia ao extremo norte do estado, elas percebem que esse discurso que não se aplica e com isso se atrai um prejuízo social com os desequilíbrios que percebemos da máquina pública, chegando ao atingimento e uma nefasta situação que o Piauí carrega hoje, como índices alarmantes de desemprego, de falta de oportunidades, de grandes empresas que migram do Piauí, as poucas que temos. Então, com esse discurso e que as pessoas percebem hoje, atravessando as fronteiras do Piauí, elas percebem como nós estamos dando passo para trás. E essa repetição de governo não traz um bom oxigênio, não traz aquilo que precisamos, a renovação. Dr. Walter Alencar, o senhor fala dessa busca de se viabilizar. Quando a gente olha Luciano Nunes, ele se reúne com Robert Rios, que é do PDT, com o Dr. Pessoa, que é do PSD, com o Wilson Martins, que é do PSDB, tentando viabilizar a própria candidatura. O senhor, por enquanto, tem só o seu partido. Como é que o senhor pretende se viabilizar sem uma estrutura partidária robusta? Na verdade, eu penso um pouco diferente. Na verdade, a construção do diálogo eleitoral se dá cumprindo a lei. Sou um cumpridor da lei e agora, a partir de janeiro, isso passou a ser decidido pelas trajetórias que cada partido tem. E eu estou pronto para esse diálogo. Fui procurado pelo Dr. Pessoa, tenho mantido o diálogo com o Luciano, ontem estive com o ministro João Henrique, todas em busca de uma situação de debate, de planejamento. O que eu repito é que o nosso partido já está decidido. A nossa executiva nacional entendeu por me apoiar no estado do Piauí para enfrentar esse debate respeitoso que tende a ser um debate de um planejamento que se iniciou agora. Então, tudo isso vai acontecer à medida em que a gente já está peregrinando pelo estado e ampliando os conhecimentos que temos de norte a sul no nosso estado. Doutor Walter Alencar, o senhor falou a respeito do hábito piauiense de todos quererem fazer parte do governo. Mas o atual governo, o governo de Wellington Dias, festeja não só uma grande quantidade de partidos ao seu redor, mas números que desde 2003 vem acumulando, que são considerados pelos membros do governo como positivos. Bons resultados na economia durante o período em que Lula e Wellington administravam paralelamente o Brasil e o estado do Piauí, respectivamente, e o enfrentamento à pobreza, à fome. O senhor faz críticas a esse modelo? Em que pontos? Eu faço críticas responsáveis. Eu entendo que a propaganda ela é muito bonita. Nós falamos na propaganda aquilo que se contraria com os índices do IBGE. Se falamos de educação, podemos dizer que nós poderíamos ganhar um prêmio internacional. Mas do analfabetismo, o IBGE aponta mais de 500 mil analfabetos no estado do Piauí.
Se falamos de saúde pública, percebemos o caos que está a saúde, principalmente aqueles que não têm o privilégio de buscar a saúde privada. Essa sim, bem conceituada pela inteligência do povo piauiense, aqueles capacitados, mas nem todos podem ter buscar essa saúde privada. Na indústria, não se pode fazer indústria sem o mínimo. E o que seria o mínimo? A internet, não há internet no estado do Piauí, não há uma boa qualidade de internet e nós não podemos pensar nem em energia, apesar da natureza nos privilegiar de uma energia limpa. Esses projetos que aí estão, que o governo aponta como grandes projetos, a ideia dos projetos de serem bons, não há dúvida nisso. Se produzir energia limpa, é o Piauí e o mundo. Mas ela precisaria ficar no Piauí. Toda essa energia que nós produzimos, ela é entregue fora das nossas fronteiras, os impostos não ficam aqui, portanto, as torres eólicas de Marcolândia, elas estão servindo, sim, para se gerar uma energia limpa. É isso que nós precisamos conceituar. Mas o imposto não fica no estado do Piauí. Então, ideias como essa nós precisamos transformá-las e deixá-las no Piauí, porque aí a dona de casa pagaria uma energia mais barata, a sua geladeira não estaria sendo danificada, porque inclusive empresas de comunicação, como as nossas, precisam ter geradores não para dar qualidade de energia, mas o gerador também funciona para dar garantia de, nesse momento, telespectadores, nós podermos ter a capacidade de chegar à sua casa, porque a energia elétrica de Teresina não se discute nem a do interior, quando nós sabemos que no interior ela é um caos, e vocês que nos ouvem sabem dessa realidade. Então, de que adianta nós fazermos grandes projetos, mas que eles não beneficiam os piauienses? De discurso e propaganda, as pessoas já estão cheias. Então, quando o senhor diz que o governo faz uma pregação, um discurso que não coincide com a realidade, o senhor está querendo dizer que o governo não é verdadeiro? O governo, ele é ineficiente, ele é incapaz de empreender projetos que deem qualidade. Poderíamos aqui abordar a questão da segurança quando não temos, quando simplesmente não podemos sair de casa, não podemos ter acesso às calçadas das nossas casas. Mas não me refiro a Teresina, me refiro a todo o estado do Piauí. Então a população, ela hoje tem essa percepção, ela sabe separar o que é a realidade e o que é a boa propaganda. A propaganda bonita, que ganha prêmios, não é aquela que nos leva à tranquilidade e à felicidade. Precisamos ter esperança. E o discurso tem que ser um discurso não apenas daquela velha prática política cansada, nefasta ao estado do Piauí. Precisa ser o discurso do novo, mas não do novo apenas que produza uma fala, mas que produza eficiência, atraindo empresas que atraiam, que sejam atraídas não apenas pela qualidade dos produtos que nós temos aqui, como o bom sol, o bom vento, mas com a segurança jurídica dos negócios. As empresas que vêm para o Piauí precisam ter também esse aspecto. Então é um contingente de ações que o PSC está preparando, um plano de governo para levar à população, que aqui me privilegia através do convite de vocês, da rádio, para levar essa mensagem. O PSC não quer ser apenas o novo, quer ser um projeto de mudança de Estado, de mudança de cultura, que todos aqueles, ou a grande maioria, quer estar sempre fazendo parte do governo. E não é assim que se constrói o melhor Estado. E o Piauí vai ser diferente, seremos o Piauí da virada, do 20, que é a nossa intenção enquanto pré-candidato ao governo do Estado do Piauí. O senhor, doutor Walter, é pré-candidato e deve entrar na disputa eleitoral dentro de algumas novas regras estabelecidas pela Justiça. Campanha eleitoral mais curta, propaganda no rádio e na TV mais curta e a cláusula de barreira que deve ser implantada, que deve ser posta em prática agora. Perfeito. Primeiro, o seu partido tem estratégias para fortalecer-se na disputa para cargos, para o deputado federal, deputado estadual, e no que diz respeito ao tempo de campanha, o senhor acha que isso é prejudicial ao novo
ou isso não interfere na campanha política? Eu falaria dois aspectos diferenciados. Primeiro, quanto à cláusula de barreira. Eu acho que o Brasil precisa mudar e os partidos precisam ter mais responsabilidades, eles precisam atuar e serem reconhecidos pela população e ter crença que no partido existe não apenas um discurso. A cláusula de barreira vem exatamente a minimizar essa quantidade de partidos e hoje o PSC ele é entre os 13 maiores da bancada federal no Estado. Nós temos um candidato, pré-candidato à presidência da República, que é um grande economista, foi presidente do IBGE, do BNDES. Então, o PSC no Estado do Piauí tem feito essa peregrinação, estou ampliando os meus conhecimentos das fronteiras piauienses e das potencialidades para trazer, dentro da nossa proposta, um novo modelo. E acreditamos que o PSC vai levar à população um debate que as pessoas verdadeiramente reconheçam esse compromisso com esta mudança que aqui venham trazer. O senhor está se preparando para apresentar um bom número de candidatos a cargos proporcionais, no sentido de atender a isso que o Joelson se referia, da cláusula de barreira? Sem dúvida nenhuma. Nós não estamos preocupados porque sabemos que o Estado do Piauí, sabemos que os outros estados irão fazer com que o nosso partido hoje seja entre os 10 maiores partidos do Brasil. Mas principalmente no Piauí. Nós entendemos que o compromisso da sociedade é de se perceber que não é se construindo um amontoado de partidos que se vai ganhar a eleição. Aliás, pelo discurso do governo, parece que não precisa haver nem eleição. Queria se montar uma chapa única. Esse é quase um debate onde todos os partidos querem fazer parte do governo. A sociedade não aceita mais isso. As pessoas percebem isso. E esse debate está cansado. O que nós propomos é exatamente, independente do tempo de governo, e agora lhe respondendo objetivamente, é exatamente para dizer o seguinte: hoje a mídia social, além das nossas caminhadas, elas têm atingido aquilo que antigamente se chamava de currais eleitorais. As pessoas hoje têm o seu discernimento, por quê? Porque antes, Fenelon, no interior, havia o sossego. As pessoas no interior ainda poderiam ir à calçada, não podem mais. É a droga, é o crime organizado, é a falta de luz, é simplesmente uma deficiência em todos os campos no qual o Estado deveria ser, no mínimo, atender obrigatoriamente àquilo que é o anseio da população. Dr. Walter Alencar, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. Nós conversamos com o Dr. Walter Alencar, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSC. Obrigado por ter comparecido aqui ao nosso... Quero agradecer e dizer que estou sempre à disposição de vocês, com muita humildade e entendendo que é um momento de mudarmos e transformarmos o Estado do Piauí em um novo Piauí, no Piauí da virada. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Walter Alencar. Obrigado também, Fenelon Rocha.